Eu tenho mais de 100 pontos no meu fiel torcedor, porque eu sou desde o começo praticamente do plano. E eu relutei muito a ser sócio do clube, muito mesmo, porque eu acho que ser sócio do Corinthians, as pessoas iam me ver naquelas conversas normais que você tem nas alamedas. Olha, vai tirar uma foto, ó, o Vessone com aquele cara A tá com algum esquema. Olha, o Vessone com aquele cara B tá com algum esquema. Olha, o Vessone ali tá com aquele cara C, tem outro esquema. Então, para evitar esse tipo de palhaçada, eu sempre relutei muito. E durante esse meu período que eu não era sócio, eu sempre critiquei muito aquele benefício de que o sócio compra ingresso antes do fiel torcedor. Eu nunca achei isso certo, porque o sócio tem o clube para curtir, vai na piscina, vai numa churrasqueira, vai jogar bola, usufrui do clube e ele ainda vai comprar o ingresso e vai tirar o espaço de quem é só fiel torcedor, de quem só tem o Corinthians para ir no jogo, que talvez possa ser o único divertimento que a pessoa tem, é ir num jogo do Corinthians e aí o sócio vai tirar? Pois bem, eu virei sócio. Até hoje e até sempre eu não vou desbloquear o benefício de comprar ingresso como sócio. Porque se eu, na minha essência, antes de virar sócio, eu criticava o associado que tomava o lugar de quem é um fiel torcedor, por que eu agora, que virei sócio do Corinthians, vou fazer a mesma coisa? Só porque está lá disponível? Eu não vou querer. Eu não vou fazer isso acontecer. Porque se eu não quero para os outros, eu não vou querer para mim também. Então, sinceramente, se cada um fizesse dessa maneira, se cada um pensasse dessa maneira, eu não tenho a menor dúvida que o Corinthians estaria num lugar melhor. Cara, o Corinthians na minha vida dá para dizer que começou na barriga da minha mãe, né? Quando eu ainda nem tinha nascido e ela conta tal, que o meu pai já colocava o radinho de pilha para eu escutar os jogos do Corinthians na barriga da minha mãe. Então, ao nascer, aquilo foi um tanto quanto natural. Então, a roupa de criança já era do Corinthians também. Aliás, eu guardo com muito orgulho lá que ela guardou durante muito tempo uma camiseta bem pequenininha do Corinthians. Ela tá até meio amarelada com o tempo. E meu pai pegou autógrafos. A camiseta, para se ter uma noção, é da Hering, porque não tem as facilidades que hoje em dia tem, né? Lojas oficiais, lojas físicas, você compra camiseta de tudo que é jeito. Na época não tinha nada disso, final da década de 70, começo da década de 80, e era uma camisa da Hering que meu pai mandou fazer o símbolo do Corinthians pequenininha, e tem lá o autógrafo do Tobias e de todo mundo. Eu guardo com muito orgulho essa camiseta porque mostra aquela origem de tudo, né? É daquela coisa que o Corinthians, ele pauta a minha vida no sentido de calendário, inclusive. Então, eu vou fazer tal coisa. Tá, mas tem jogo do Corinthians, então eu não vou fazer tal coisa. E não é porque hoje eu trabalho com isso, porque eu sempre fiz isso. Desde 2004, mais ou menos, acompanhando o Corinthians, até agora, são mais de 20 anos no dia a dia do clube. E peguei de tudo, né? Peguei de tudo, dos bons e maus momentos, de rebaixamento, estando no Olímpico. Só eu sei o que eu vivi naquele dia lá no Olímpico, o quanto foi difícil ver o Corinthians sendo rebaixado, com toda a reconstrução do clube. Depois, posteriormente, a chegada do Ronaldo Fenômeno, os 2 anos quase que ele ficou no clube, o ano do centenário em 2010, aí a volta por cima, a Copa Libertadores invicta, que eu pude acompanhar também toda a trajetória da Libertadores e do Corinthians, e que foi algo que eu jamais vou esquecer. Até estar no Japão também durante 18 dias acompanhando o Corinthians, viajando no mesmo avião, voltando no mesmo avião do clube, e foi um negócio, também a maior cobertura da minha vida, sem dúvida nenhuma. Então, peguei de tudo um pouco com o Corinthians, e é isso. Se eu sou hoje um jornalista, claramente é porque essa paixão pelo Corinthians desde criança me levou a fazer jornalismo e tá indo para esse lado do jornalismo esportivo. Você percebe que o adversário vai em Itaquera e pensa, se eu empatar tá bom. Muitas vezes jogando melhor, ao invés dele lamentar que ele perdeu 2 pontos, o adversário comemora que ele, por exemplo, ganhou 1. Só porque a pessoa vê um mármore, uma parede diferente e acha que no Pacaembu a coisa era muito diferente, e não era. A laranja custava 70, 100 reais
em 2012, no ano mais mágico da história da instituição, 2012, o Corinthians teve uma média de público pagante de 22 mil. Em 2025, incluindo o Campeonato Paulista, Velo Clube, Noroeste, Água Santa, não estou falando só de grandes jogos, não, incluindo o Paulistão, o Corinthians tem mais de 40 mil de média. Chegou a bater 44 mil de média na metade do ano. Praticamente o dobro do maior ano da história do clube, que era 22, 23 mil a média aqui. E não é por acaso que o Corinthians, no seu estádio, tem muitos e muitos gols depois dos 40 do segundo tempo. Porque o torcedor corintiano, ao acreditar, ao ter essa essência, e sobretudo a característica e a essência do estádio de nunca encher o saco do time, de não jogar contra o time, depois o bicho pega. Depois o bicho vai pegar. Cobrança no CT, na Radial Leste, no Parque São Jorge, ela vai acontecer, muitas vezes até extrapolam na cobrança. Os 90 minutos são sagrados. Aquilo é tentar ajudar o time, não atrapalhar o Corinthians e depois a gente vê o que faz. Corta a bandeira, corta a faixa, não pode esse grito, não pode mais aquilo, tem que ter o facial, agora não pode só duas torcidas, tem que ter uma torcida só. Você percebe que cada vez mais vem os obstáculos, vem lombadas para você ultrapassar e o torcedor vai sendo tirado as coisas dele, vai sendo tirado o espaço, vai sendo tirado a voz e a gente vai ficando com essa sensação de que no passado tudo era mais legal, tudo era mais raiz e tudo mais, mas é que eu acho que o futebol é só um segmento da sociedade que está sofrendo com todas essas mudanças que a gente no nosso cotidiano vai sofrendo também. Tem uma palavra, eu costumo dizer que existe uma letra que faz muita diferença para quem trabalha no portal Meu Timão, que é, por exemplo, o trabalho que eu faço aí há praticamente 9 anos. É uma letra, mas ela faz muita diferença, uma vogalzinha, que é uma coisa é você viver de Corinthians, a outra é viver do Corinthians. E a gente não vive do Corinthians, a gente vive de Corinthians. Falar, respirar o clube, tentar falar das 8 da manhã até a hora que eu vou dormir mais de 1 da manhã. Eu passo quase 24 horas falando de Corinthians, respirando Corinthians, fazendo conteúdo de Corinthians. E eu acho que essa é a maneira da gente se comportar. Não deixar o Corinthians de lado, mas saber que muitas vezes uma crítica, uma cobrança, não é destruir a imagem do clube. Pelo contrário, é querer preservar a imagem do clube que está sendo destruída pelas verdadeiras pessoas. Não é o jornalista que, ao trazer à tona um problema, ele é o culpado, ele é o vilão. O vilão é quem fez. E eu cada vez menos entendo, muitas vezes, torcedor que é apaixonado por dirigente. Era assim com o Duílio no começo, depois todo mundo ficou com bronca do Duílio. Era assim com o Augusto, depois todo mundo ficou com bronca do Augusto. Cara, a essência do Corinthians é uma essência de resiliência, né? Para passar por obstáculos, seja ele dentro do campo, fora do campo. E eu acho que a minha essência como ser humano, ela tem muito a ver com isso também, né? De você nunca enxergar um obstáculo como intransponível. Tá 42 do segundo tempo, tá 1-0 para o adversário, isso ainda vai dar. Tem como empatar ou virar. É o não desistir. Esse jeito de ser de Corinthians, esse jeito de ser do clube, essa essência do Corinthians, talvez é o que mais me apaixona, porque eu sou adepto, eu amo 1-0 mal jogado do que um 4-3 jogando bem. Então acho que isso daí, cara, essa essência de resiliência, essa essência do acreditar sempre, e muitas vezes está para baixo, muitas vezes está numa situação difícil, eu acho que isso daí todo corintiano leva para si como, o obstáculo é grande? Manda um vai Corinthians e vai embora. Você tô com dificuldade financeira? É o vai Corinthians e vai embora. O vai Corinthians serve para tudo.